A paz do Senhor, irmãos, bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 6/10/2023, eu sou o pastor Edmilson Santos e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. E o tema de hoje é a oração feita com fé. Vamos à Bíblia? Em Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22 está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Cristo capacitou os seus discípulos a fazerem a mesma coisa pela fé. Quando disse: farás as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Considere a descrição desta fé que realiza maravilhas. Se tiverdes fé e não duvidardes. Duvidar do poder e da promessa de Deus é a grande transgressão que deteriora a eficiência e o sucesso da fé. Alguns interpretam essa frase como: se tiverem fé e não discutirem entre si mesmo, não discutirem com a promessa de Deus, se não duvidar da promessa. Pois, se agirmos de outra forma, a nossa fé será deficiente. A promessa de Deus é certa, e a nossa fé deve ser tão certa quanto a promessa. Devemos ter fé e confiança. O poder e a superioridade desta verdade, expressos de maneira figurada. Se a este monte disserdes, o monte das oliveiras, ergue-te, assim será feito. Existe uma razão particular para Jesus falar dessa maneira sobre esse monte, pois havia uma profecia de que os montes das oliveiras, que está diante de Jerusalém, seria fendido pelo meio e removido, conforme afirma Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Qualquer que fosse o objetivo dessas palavras, deve haver a mesma expectativa de fé, por mais impossível que pareça. Mas esse é um provérbio, dando a entender que nós devemos crer que nada é impossível a Deus, e, portanto, que aquilo que ele prometeu certamente se realizará, embora para nós pareça impossível. Entre os judeus havia um elogio aos seus rabinos cultos, segundo ao qual eram removedores de montanha. Isto é, eles podiam solucionar as maiores dificuldades. Então isso poderia ser feito pela fé na palavra de Deus, que faz acontecer coisas maravilhosas e estranhas. A maneira e os métodos de exercer essa fé e de fazer o que deve ser feito com ela. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A fé é a alma e a oração é o corpo. Juntas, elas deixam o homem completo para qualquer serviço. A fé, se correta, irá estimular a oração, e a oração não será correta se não se originar da fé. Esta é a condição para receber o que pedimos. Orai e crer. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Os pedidos feitos em oração não devem ser negados. A expectativa da fé não serão frustrados. Nós temos muitas promessas a esse respeito proferidas pelos lábios do nosso Senhor Jesus, e todas incentivam a fé, que é a principal graça de um cristão, e a oração, que é o principal dever de um cristão. Basta pedir e receber, crer e receber. E o que mais? Observe que a promessa abrange todas as coisas que pudermos pedir. Tudo o que pedirdes, isto é, como cada uma das condições de um contrato. O texto se refere a todas as coisas em geral. Porém, seja qual for a petição em questão, ela deve estar referindo às coisas que estão de acordo com aquilo que Deus quer. Embora a petição geral inclua a petição particular, ainda assim é tolice da nossa falta de fé, que embora pensemos que estamos de acordo com as promessas em geral, fugimos quando o assunto são os detalhes em particular. Assim, para que possamos ter a firme consolação, isto é expresso de modo copioso, tudo o que pedirdes. Devemos, em nome de Jesus, cada dia mais orar como se deve, cada dia mais pedir aquilo que está em acordo com a palavra de Deus, em acordo com as promessas de Deus, pois muitas das vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, né? Nós pedimos em nome de Jesus, para a nossa própria honra e nossa própria glória, ou nós pedimos alguma coisa que fere os princípios de Deus, e assim nós não vamos receber. Ou muitas das vezes a gente ora com o coração cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de arrogância, achando que nós determinamos algo para Deus e
tomamos o lugar do Senhor, e quando na verdade nós devemos ser servos. Nós devemos entender que Deus ele possa mudar a nossa percepção, que tudo que nós pedirmos, tendo fé, nós vamos receber, mas que tudo que nós pedirmos esteja em acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, esteja de acordo com aquilo que Deus tem para nós, porque muitas das vezes a gente ora sem estar em acordo com a palavra de Deus, e que cada vez mais as nossas orações alinhem o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca com a palavra de Deus. E seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, eterno amado Pai, em nome de Jesus, nos dá uma fé, Pai, causadora de milagre, nos dá uma fé, Pai, em nome de Jesus, removedora de montanhas, nos dá, Pai, uma fé, Pai, para transpor obstáculos, nos dá uma fé, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para enfrentar a tempestade, para enfrentar o vento, para enfrentar os dias ruins. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos dá uma fé, Pai, exercitada, nos dá uma fé pura, nos dá uma fé, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ao qual, Pai, em nome de Jesus vai te agradar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, pois o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia, é necessário, Pai, em nome de Jesus, que nós, Pai, em nome de Jesus, creiamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que possamos chegar até o Senhor com fé, Pai, em nome de Jesus, para receber aquilo que é promessa, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pois nós sabemos que promessa não tem prazo de validade. Se o Senhor, Pai, em nome de Jesus, prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Você ouviu a mais um episódio do podcast Voz do Atalaia. Lembre-se que para escutar a voz de Deus é necessário silenciar o barulho do mundo. Desejo a todos um dia abençoado, um forte abraço e fiquem com Deus.